Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Um padre muito santo, que foi fazer o seu discurso, eu acredito que ele já estava muito cansado, ou não teve o tempo adequado para preparar o seu sermão, devido ao trabalho pastoral. E o discurso dele foi muito simples. Eu poderia me contentar com o exemplo desse padre. Simplesmente ele ficou repetindo diversas vezes para os paroquianos: Ele está aqui. Ele está aqui. E ficou repetindo diversas vezes, até que toda a assembleia se pôs a chorar, porque se convenceu de que Cristo estava no meio da assembleia. Não a presença espiritual, mas Cristo por inteiro. Então a solenidade de hoje é a comemoração do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, em seu corpo, sangue, alma e divindade. Então, Ele está aqui. Jesus está aqui. Isso não é história não, isso é fato. O grande problema é que perdemos um pouco a sensibilidade da presença real de Cristo na hóstia sacrossanta. Isso é o grande perigo. Quando se entra na igreja, por exemplo, e não faz a devida genuflexão, estamos, de uma certa maneira, perdendo aquele senso da presença real de nosso Senhor. Então entra na igreja aquela consciência: Ele está aqui. Aqui é a casa do meu Senhor, do meu Salvador. Então eu faço uma devida genuflexão, com todo respeito e com todo zelo. Outra coisa, se entra na igreja e já não se tem mais o hábito de desligar o celular. Então aquela preocupação vã do que está acontecendo lá fora, que não deveria ser assim. Entrei aqui, eu sei que aqui é o céu porque Jesus está aqui, eu devo, por obrigação, desligar o meu aparelho, porque eu vou falar com o meu Senhor, com o meu Salvador, aquele que me prometeu o céu. Então, se eu não faço isso, eu também estou perdendo o senso da presença real de nosso Senhor. Ou se faz aquela pergunta: qual é o momento adequado para chegar na Santa Missa? A resposta é simples: você chega na hora que a missa começa, não depois, alguns minutos depois. Por quê? Se é algo muito importante, você não se preocupa em chegar no horário adequado? Acredito que sim. Para ter um encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, hóstia santa, sua presença real, por que eu vou chegar um pouco depois? Por que não me preparar adequadamente para estar aqui no momento ideal? Então, de novo, se eu não tenho essa preocupação, eu estou perdendo o senso da presença real de nosso Senhor. Uma outra coisa importante, e claro que aqui não é mandamento nenhum, é sempre bom chegar antes da Santa Missa, para que você se prepare para o santo sacrifício da missa, no silêncio, no recolhimento, e ali conversar com nosso Senhor. Ele está aqui. Se a missa acaba, não precisa sair correndo da missa, como se fosse uma coisa ruim. Não, eu vou ficar aqui mais um tempo, desde que a igreja permita, é lógico, conversando com o meu divino Salvador. Todas essas coisas que parecem insignificantes, ou parecem muito simples, se eu começar a colocar em prática com verdadeira devoção, com verdadeiro amor, a minha vida espiritual pode dar um passo muito largo, porque eu começo a tratar Jesus bem. Se Jesus está aqui, se Ele prometeu o céu, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Ou seja, quem come vai ter a vida. Então, tudo isso é tratar Jesus bem. Ele sempre nos tratou bem, a tal ponto de deixar o maior tesouro, que é o seu próprio corpo, o seu próprio sangue, alma e divindade. A importância de receber Jesus na Eucaristia, ensina o catecismo da Igreja Católica, é que a Eucaristia não perdoa pecado mortal. Então, se está em pecado mortal, se abstenha da Eucaristia, busque a confissão primeiro e depois se aproxime da Eucaristia. Não se deve, por motivo nenhum,
a não ser muito grave, é receber Jesus na hóstia sacrossanta em pecado mortal, porque eu estaria tratando o mal, eu não teria o respeito por ele. Para perdoar os pecados mortais, Cristo deixou o sacramento da confissão. Então, busco a confissão, se eu estou em pecado mortal, e depois sim eu busco a Santa Comunhão. Não pode ser um movimento contrário. Pode-se ouvir aquela frase, mas eu estava na missa e eu senti um desejo muito forte de receber Jesus na Eucaristia. Eu falo que, com muita sinceridade, pode não concordar comigo, que isso aqui não é inspiração divina. Porque Cristo não vai contra a sua igreja e não vai contra as Sagradas Escrituras. Se eu cometi um pecado mortal, a primeira coisa é a confissão, depois a comunhão. Aí sim, sem o pecado mortal, se eu estou na Santa Missa, aí claro que eu devo sim me aproximar de Jesus e Eucaristia. Esse desejo que muitos sentem, assim, quando está em pecado mortal e quer receber a Eucaristia, eu entendo desta forma: é Cristo te chamando para a confissão e depois sim para a comunhão. É assim que deve se entender. E a importância da Eucaristia é porque, apesar de buscar o sacramento da confissão, receber a absolvição, de através desse sacramento estar livre do inferno, das garras de Satanás, é muito certo que, devido ao pecado, a gente fica muito fraco. Estamos muito, quase que certos de que vamos cometer o pecado novamente, dado a fraqueza que a gente tem. E a Santa Comunhão vem exatamente para sarar isso aqui. Vem para fortalecer a nossa vontade, para diminuir aquela tendência terrível ao pecado, mas sempre buscando a Santa Comunhão com a verdadeira devoção. Apesar de se confessar diversas vezes, o inimigo da nossa salvação, o diabo, o outro inimigo, o mundo, e a nossa própria fraqueza, não desistiu de nos arrastar para o inferno. Mas tudo bem, Cristo, como nos ama muito e quer a nossa salvação, ele deixou exatamente o sacramento da Divina Eucaristia, que é aqui que a gente recebe toda a força que precisamos para enfrentar as dificuldades da vida, especialmente as dificuldades na vida espiritual. Encerrando essa homilia, Cristo é a pureza encarnada. Quem deseja ser puro de corpo e alma não pode de maneira nenhuma se afastar da Santa Comunhão. E quando você vê a Santa Missa e naquele dia você não pode receber a Santa Comunhão, trate de fazer a comunhão espiritual e busque a confissão quanto antes. Não pode, de forma nenhuma, não é bom para ninguém ficar longe de Jesus Eucaristia. Ele é o nosso bem maior, Ele é o nosso tesouro, Ele está aqui. Salve Maria.